Pois esta noite nós queremos ver sobre atitudes que nós precisamos cultivar. Nós precisamos de convicções, mas precisamos de atitudes corretas para que então avancemos e recebamos tudo de Deus, daquilo que Ele planejou para a nossa vida. Então eu quero apresentar a você pelo menos 4 atitudes importantes que devemos todos cultivar. Primeira atitude: ser vigilante em todo o tempo. Deus está falando, Deus está dando uma ordem, Deus está agindo, mas não podemos ficar distraídos, não podemos nos perder no que está acontecendo em volta de nós, mas sermos cuidadosos, vigilantes o tempo todo. Êxodo 14, verso 8 diz: o Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Vejam bem a contradição desse texto, do ponto de vista humano. Veja, o povo está feliz com a saída do Egito, era só festa. O povo sai do Egito levando os presentes, levando os suprimentos, levando as riquezas do Egito que eles receberam para ir na direção do plano de Deus. A Bíblia diz que eles marchavam triunfantemente. A família estava unida, não havia mais capangas dando chibatadas nas costas do povo, não havia mais metas a serem batidas, como era a exigência do governo egípcio sobre eles, tanto de palha, tanto de tijolos, tanto de barro a ser carregado. Enfim, eles tinham metas a bater, não tinham mais as preocupações de bater em meta, e eles estavam seguindo em festa, tudo perfeito. Mas a Bíblia diz que algo difícil, desafiador, terrível estava por acontecer. Eles não podiam abrir mão da vigilância. Era Faraó com apenas, vejam só, 600 carros. Todo o exército de Faraó, os melhores homens, os melhores guerreiros, os melhores soldados, já estavam na direção de perseguir o povo do Senhor. Por isso que a gente precisa ter uma atitude enquanto estamos na jornada da vitória, enquanto estamos ouvindo a voz de Deus, enquanto estamos na direção do que Deus tem, nós precisamos tomar cuidado. Jesus diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Diga comigo: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Não podemos nos deslumbrar com as vitórias, com as conquistas. Não é hora de pararmos de vigiar, mas ao contrário, continuarmos de joelhos, dependendo de Deus, com oração, com jejum, com busca de Deus, desejando a intimidade com Deus. Eu fiquei pensando em alguns fatos que muitas vezes aquela coisa que parece suave pode ser um anúncio de uma grande dificuldade. Então nós precisamos estar atentos. Elias luta contra os 400 profetas de Baal, diz a Bíblia. Ele os encara sozinho, todos contra um, que na verdade eram todos contra Deus. E naquela batalha a Bíblia diz que ele, no poder de Deus, na dependência de Deus, ele vence aquela batalha e todos os profetas de Baal são mortos. Mas a Bíblia diz que, passado alguns dias, apenas uma mulher conseguiu desestabilizá-lo emocionalmente, de tal maneira que ele desejou a morte, quis abrir mão do seu ministério, e Deus teve que trabalhar com ele, restaurá-lo, porque diante de uma grande vitória, ele baixou a guarda, ele estava exausto, e ele pensou: não teremos mais problemas por muitos anos. Mas logo adiante, havia uma rainha que estava assustando o profeta de Deus. Ser vigilante, manter a guarda sempre atenta, manter a nossa vida sob vigilância, o seu coração, os seus pensamentos, manter os seus relacionamentos cuidadosos, manter o seu compromisso com Deus. Seja vigilante, porque é nisto que estará a nossa vitória. A segunda atitude: ser cuidadoso, ou sermos cuidadosos em nossas falas e em nossos sentimentos.
e se há erro de português ali, a responsabilidade é minha, por isso eu estou corrigindo, né? Ser cuidadoso em nossas falas, ou sermos cuidadosos em nossas falas e em nossos sentimentos. Vejam bem o que acontece com aquele povo. Aquele povo está pedindo livramento, aquele povo está pedindo que Deus o abençoe, para que eles saiam de todo aquele jugo pesado, e de repente, a primeira dificuldade aparece, e aí começa a haver um murmúrio no meio daquele povo. Olha o que a Bíblia diz: os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra, tudo que eles tinham de bom e do melhor, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira do mar. E aí tem a localização geográfica certinha, perto de Pi-Hairote, defronte de Baal-Zephon. E diz a Bíblia que ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E olha a reação. E aterrorizados, clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já não tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios? Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Vocês olham agora a fala desse povo. A fala do povo é uma fala de derrota, é uma fala pessimista. E aí a gente dá graças a Deus, porque nem tudo que a gente fala de bobagem Deus dá atenção. Pelo menos naquela hora Deus não puniu aquele povo por aquela bobagem toda, por aquela reclamação toda, por aquele murmúrio todo. Depois passaram meses e dias, e aí Deus teve que ir lá no deserto, porque as murmurações se mantinham, perseveravam. Aí Deus puniu aquele povo num trajeto que seria em alguns meses e talvez alguns poucos anos, durou 40 anos devido a essa rebeldia do povo. Mas naquele momento Deus teve muita misericórdia daquele povo. E a ideia é que quando uma pequena coisa surge sobre nós, uma situação que nós nos sintamos assustados, amedrontados, acuados, a primeira reação é: Senhor, o que é que o Senhor fez comigo? O Senhor se esqueceu de mim? O Senhor esqueceu da minha vida, da minha casa, da minha igreja, dos meus projetos, da minha empresa, do meu emprego? Por isso, agora eu diria: muita calma nessa hora. Está com alguma dificuldade? Calma, muita calma nessa hora. Porque a murmuração nada mais é do que insatisfação contra Deus, diz a palavra. Quando murmuramos, dizemos para Deus que não concordamos com Ele, que de alguma forma Ele está sendo injusto com a gente, que Ele não se importa com a gente como deveria se importar. Nós agimos talvez como os discípulos no relacionamento com Jesus, quando disse: não te importa que morramos, como se eles estivessem fora do alcance, das vistas, do cuidado, do controle do Senhor Jesus. A murmuração, além de não resolver o problema, o agrava, porque faz com que a gente faça uma declaração antecipada de derrota. Em psicologia, a gente sabe que existe algo chamado de profecia autorrealizável. Você fala tanto de algo negativo que o que é negativo acaba acompanhando você. Você fala algo de tão ruim sobre sua vida, ou sobre sua família, ou sobre seu projeto, sua empresa, a sua igreja, e isso acaba acompanhando você. Então, quando murmuramos, não resolvemos o problema, mas declaramos a Deus que não cremos que Ele é suficiente para nos abençoar e nos dar uma direção. Quando murmuramos, estamos dizendo para Deus que nós não confiamos não só nele, mas não confiamos nos propósitos dele para a nossa vida. Ou seja, a murmuração não nos ajuda em nada, mas ao contrário, a paciência nos ajuda em nosso caráter. A Bíblia diz que a paciência, ela produz em nós perseverança, e a perseverança produz em nós um caráter aprovado. Está lá em Tiago. À medida em que nós vamos percebendo o agir de Deus, é assim que as coisas acontecem.
Então, meus queridos, se a gente quer avançar em vitória, primeira coisa, vigilância. Essa é uma atitude. Segunda atitude, vamos tomar cuidado com o que a gente fala. Vamos tomar cuidado com os sentimentos que invadem o coração da gente. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Então a gente precisa tomar cuidado para a gente eliminar todo tipo de atitudes, de pensamentos, de frases, de disse-me-disse, de lamentos na vida da gente, na família da gente, na empresa da gente, na igreja da gente. Deus está no controle. Lembra desta convicção de manhã? Tudo está em perfeito controle, porque tudo está nas mãos de Deus. Amém, meus queridos? A terceira atitude é a atitude de colocar agora a nossa fé em prática. É a hora de, eu disse que creio, agora eu vou praticar o que eu creio. Eu disse que creio, agora eu vou revelar a minha fé. E aí, não é o povo quem faz, é o líder. Agora o povo que estava murmurando, eles se viram para o líder e disseram: o que é que você tem a nos dizer? Qual é a tua palavra para nós agora? Não é fácil liderar, viu, pastor? Não é, pastores aí presentes. Não é fácil, ministros, liderar. Não é fácil você liderar a sua empresa, liderar a sua casa, liderar os seus projetos. Não é fácil. E aí Moisés vai e se dirige a Deus, mas antes disso ele já dá em nome de Deus uma palavra àquele povo. Ele vai orar ao povo, a Deus pelo povo. Deus diz: não é hora de orar, não ore agora, diga ao povo que marchem. Mas antes disso ele dá uma palavra para aquele povo. E olha a palavra daquele homem de Deus. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo. Primeira palavra: deixem o medo fora da vida de vocês, fora do coração de vocês, fora da vida da família de vocês, da empresa de vocês, do coração de vocês. Fiquem firmes. Duas palavras de ordem. E a terceira é: vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Três palavras de otimismo que só traz bênção, algo extraordinário. Não tenham medo, fiquem firmes, Deus vai fazer algo extraordinário. Vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vocês veem. Sabe qual é a diferença entre fé e gratidão? Todas as duas coisas são importantes. A fé, ela antecipa o que não aconteceu no mundo material. Ainda você não conseguiu contabilizar, apalpar, tocar, ver com os olhos carnais, mas a fé faz com que você acredite que no mundo espiritual algo já aconteceu e que no tempo certo vai materializar-se na sua vida, na vida da sua família, neste caso na vida da nossa igreja, na vida do nosso emprego, da nossa empresa. A gratidão é o reconhecimento do que já aconteceu. Deus fez, louvado seja Deus. Nós já vivemos 39 anos, louvado seja Deus, isso é um fato. O que vamos viver e o que nós cremos que Deus vai fazer é tomar posse no coração pela fé do que já aconteceu no mundo espiritual e irmos na direção do que Deus já fez lá no mundo espiritual, dizendo: Deus, eu creio, o Senhor já fez isso, eu quero viver isso com o Senhor. É interessante que Deus ama os crentes que são gratos a Ele, a Bíblia diz isso. Deus ama o que dá com alegria, não é verdade? Mas a Bíblia diz que Ele tem prazer e alegria nos que creem nele, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós podemos ser crentes que demonstrem a Deus que somos amados dEle, por isso somos gratos, mas também crentes que alegrem o coração de Deus, porque temos fé. Sem fé, diga comigo, sem fé é impossível agradar a Deus. E olha bem a declaração de Moisés, a profecia autorrealizada do povo era de desgraça. Nós dissemos para o Senhor, viu, Moisés, ou para você, né? Talvez não tivesse nem tanto respeito, nós falamos para você aparece do nada, nós falamos para você, era melhor que a gente morresse no Egito, olha o que você fez com a gente. Era melhor ser escravo lá do que morrermos aqui. A palavra de Moisés é diferente. Olha, estes egípcios, nós estamos falando do país mais poderoso da face da terra naquele tempo, do exército mais bem armado, treinado, dos melhores lutadores, guerreiros,
do melhor exército naquele tempo, comparado com todos os outros povos, e Moisés diz: este exército, este povo, estes egípcios que os olhos de vocês conseguem ver agora aparecendo lá entre as areias do deserto, vocês nunca mais o verão. Glória a Deus, amém. Não pela derrota, mas pela declaração de fé deste homem de Deus, vendo o livramento de Deus na vida dele e sobre o povo que Deus o colocou para liderar. Esta é a hora de talvez pararmos tudo e fazermos como fez o salmista. Salmo 40, verso 1, leiam comigo. Esperei, diga comigo, esperei no Senhor com toda a confiança. E o que ele fez? Ele se inclinou para mim, ouviu os meus brados. Ou Salmo 46, verso 10, aquietai-vos, diga comigo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Eu sei que não é fácil praticar a fé, é mais fácil falar de fé do que viver de fé, é mais fácil dizer para o outro para crer do que nós praticarmos a fé. Mas a Bíblia está nos convidando, se nós estamos indo na direção da vitória, do que Deus tem para nós, nós temos que nos manter em fé, viver pela fé, acreditar, Deus vai fazer, porque Deus já fez no mundo espiritual. E a quarta e última atitude, confiar que Deus lutará a nossa batalha. Meus queridos, há batalhas que Deus entrega para a gente batalhar. Há coisas que Ele diz: é com você, eu lhe dei essa tarefa, você vai cuidar dos seus filhos, vai amá-los, vai discipliná-los, mas há coisa na vida dos nossos filhos que só Deus pode fazer. Algumas coisas a gente pode fazer com a nossa vida financeira, planejar, tentar prover para o futuro, mas há coisas que só Deus pode fazer na vida financeira da gente, nos relacionamentos, nos projetos, na vida. E nesse momento, quando Deus coloca aquele povo, com aquele líder, para enfrentar uma realidade que era sobre-humana, era diferente de tudo que Moisés pensou na vida, do que aquele povo tinha pensado, qualquer outro ser humano pensaria. Deus os coloca diante do mar e diz: agora vocês vão marchar adiante. Êxodo 14, 14 diz: antes dele mandar que o povo avance, vem a palavra de Moisés: o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Você toma posse dessa palavra na sua vida? O Senhor vai pelejar por mim, vai lutar por você. Essa causa não é minha, Ele só me colocou ali para eu ser o instrumento dEle. Esse projeto não é meu, é dEle para mim, eu só vou me ajuntar com Ele. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos, durmam tranquilos. Meus queridos, os tempos são tão difíceis, né? Momentos complicados, notícias ruins, e a gente ainda tem uma imprensa que não ajuda. Mas a Bíblia está dizendo para a gente: se acalme, o Senhor lutará por nós. Tudo vai passar, o Senhor está no controle, o Senhor é o dono de tudo, o Senhor sabe o passado, o presente e o futuro. Eu disse hoje de manhã: nada surpreende o meu Deus e o seu Deus. Os egípcios que vocês estão vendo hoje, nunca mais vocês os verão. Eu gosto da tradução da Bíblia Viva. Na Bíblia Viva, esta palavra que Moisés dá ao povo ali, ela tem uma linguagem que faz mais sentido para a gente. Diz assim: tenham calma, vejam a maravilha que o Senhor vai fazer por nos libertar. E ainda tem uma expressão assim: vai ser hoje. Eu gosto dessa parte, vai ser hoje, está chegando, calma. Já está às portas. O que Deus vai fazer já está acontecendo, daqui a pouquinho acontece. Calma, espera mais um pouquinho, tenha paciência. O Senhor lutará por nós, pare de reclamar, fiquem tranquilos. Os prognósticos não são bons, os estrategistas de guerra diriam para aquele povo: vocês vão morrer, não tem jeito para vocês. Qualquer outro líder diria: isso não vai dar certo. Tudo era desfavorável, mas havia
uma única coisa favorável: era Deus, era a palavra de Deus, era a promessa de Deus, era a ordem de Deus. Vai dar tudo certo, diga ao povo que marche. Quando Deus dá ordem, tudo acontece. Provérbios 21, versos 30 e 31 diz: não há sabedoria alguma, não há discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao Senhor. Prepare-se o cavalo para o dia da batalha. Mas veja a frase final, diga comigo: mas o Senhor é quem dá a vitória, é que dá a vitória. É difícil, mas a ideia é que nós sosseguemos o nosso coração e confiemos no Senhor. Eu quero fazer esta parte final, terminar a minha palavra desta noite, e eu tenho certeza que o que Deus planejou para aquele povo era algo completo. Deus não faz nada pela metade. Falamos isso essa semana. Estamos orando por nossa sobrinha, que estava acometida de Covid. O Covid já está praticamente curado, acho que já foi curado, foi extubada. E a Janaína comigo, e a gente estava ali conversando, depois ela falou com as suas irmãs e com a sua mãe, de olha, Deus não faz nada pela metade, ela vai ser plenamente curada. Deus não faz nada pela metade na minha vida, na sua vida. Quando Deus tem algo para fazer na nossa vida, Ele faz completo. A obra de Deus é completa. Amém? Concorda, Carlinhos? Não é verdade? Deus faz completo. Aí a gente precisa tomar posse disso. Agora é a hora de confiar. Sabe, muita coisa pode tirar a gente do foco, pode fazer com que as pernas da gente fiquem vacilantes, com que a alegria da gente muitas vezes não seja aquela mesma alegria de todos os dias. Mas eu diria que se nós pararmos, aí sim a gente morre. Se aquele povo não ouvisse a voz de Deus, aquele povo morreria. Eles só tinham uma opção: ou avançar, ou ficariam ali e morreriam todos. A opção que nós temos como crentes é lançar mão do arado e não olhar para trás. A opção que temos como seguidores do Senhor é nos entregarmos nas coisas mais seguras deste mundo, são as mãos do nosso Deus. Dizer: Senhor, me embale, me leve. E ainda que o mar não se abra, o Senhor vai me fazer levar por cima do mar mesmo. O Senhor há de conduzir. Seguir em frente era vencer e viver. Seguir em frente era alcançar o que Deus tinha para aquele povo. Seguir em frente era tomar posse da vitória. Quais foram as coisas que aprendemos? As 3 convicções: sensibilidade às orientações de Deus, aos sussurros de Deus, à voz de Deus, a orientação de Deus para as nossas vidas, nossas famílias e a nossa igreja, nossa empresa e emprego. Segundo, confiança de que Deus estava, está e continuará no controle de todas as coisas. Terceira convicção, perspectiva para crer que se ainda está ruim, se algo não está como nós achamos que é o certo, é porque o fim ainda não chegou. E aí 4 atitudes: vigilância, cuidado com a língua, cuidado com os sentimentos, fé colocada em prática, convicção de que a luta que Deus me colocou nela não é minha, é dele, e Ele vai lutar por mim e vai lutar por você. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Eu lhe faço uma pergunta: está difícil? Está difícil para todo mundo. Você tem algo do que se arrepender diante de tudo que Deus tem lhe falado esta noite? E também a alguns de nós esta manhã? Você tem algo a entregar para Deus diante de tudo que Deus já lhe falou hoje de manhã e agora à noite? Uma área da sua vida? Talvez a sua fé precisa ser restaurada e você precisa dizer: Senhor, renova a minha fé. Renova a minha convicção de que o Senhor é o Deus da minha vida e da minha história, o Deus da vida da minha família, da minha igreja, da minha empresa. Peça a Deus isso, coloque isso diante do Senhor.
Talvez você precise dizer: Senhor, eu quero ter convicção de que eu entrei numa luta que é do Senhor, foi o Senhor que me colocou nela. E se foi o Senhor, fique tranquilo, Ele já lhe deu vitória. Só vai acontecer ali na frente, mas você já venceu. Amém, meus irmãos? Vamos ficar em pé nessa atitude de reverência, numa atitude de entrega, e nós vamos à presença de Deus. Estamos em festa, em celebração, mas nós não podemos ficar só com os olhares lá atrás, nós temos que olhar para frente. Nós não podemos ficar só celebrando o que Deus já fez, nós temos que nos alegrar com aquilo que Deus já fez no mundo espiritual, e nos colocarmos à disposição de Deus, de irmos na direção de pôr as mãos em tudo que Deus tem para nós.